costuma ser um pouco mais fácil é o geral. Tem o IELTS geral e, no caso do TOEFL, seria o equivalente do IELTS acadêmico, só que para os Estados Unidos, e o TOEIC seria o geral, para você trabalhar nos Estados Unidos. Para você ter um teste falando assim, eu vou conseguir lá, eu vou poder conversar com os clientes, vou entender tudo do meu chefe, eu não vou botar fogo na empresa. Seria a FIFA de TOEFL. Seria quem toma conta. Saquei. Por isso que eu tava confundindo, porque o IBT é o online. Peraí, o que você falou que você faz com a prova? Qual que você falou que tem o juiz online? Não é um juiz, é um corretor online, ambos o speaking e o writing. E aí, um é o computador e o outro é a pessoa. E aí, se bater muito diferente, uma outra pessoa vai lá e confere. Mas, em geral, é bem preciso. Mas é o quê? É o TOEFL ou o IELTS? I would know about the TOEFL, let me check the IELTS. Okay. IELTS. Por que você escolheu essa matéria? Porque eu tenho certeza que diversas pessoas que estão nos escutando vão querer saber sobre isso. É importante, é interessante, né? Tem gente que entra pro inglês para saber sobre isso. Graded by computers or people. Yeah. How is the TOEFL speaking section graded? Okay, no, is the only completely, so it's the writing. No, but how old is this? Because if it's the old version, I hate when Deixa, tranquilo. Você tá no, checando o quê? but É o TOEFL que tem, né? is the TOEFL checked by a computer? Isso aqui eu teria que olhar mesmo. Are scored independently from one another 6 years ago. Tá vendo? 6 anos atrás. E aí já mudou o formato. Mudou o formato uns 2 anos atrás. Não, foi no Qual que primeiro é o ano que da tem? pandemia. Qual que é o que tem a. Que tem o computador que você falou que você ensinava os seus alunos É o writing. Mas é o quê? O IELTS ou o TOEFL? TOEFL. TOEFL. E o que você fazia que você falou aí? Já sabe um tanto de coisa que eles vão procurar. If I had been asked this question when I was younger. So you use a conditional, you use the past perfect, you use the passive voice. So you get a lot of points right from the beginning that you don't need to worry about. It's like the computer has a checklist, so it sees Então, that tipo assim, se você you use. começar bem, você já vai tirar nota alta. Aí é a parte que eu não falo para meus alunos. É porque se eles focarem na primeira parte, eles respiram e vai lá e faz o resto, e é confiante que eles fizeram a primeira parte. Só que isso aí eu não conto para eles, não. But I told them, just start with this and it'll be fine. Oh, it worked. Ok, pessoal, então isso foi a pequena introdução. Sure. O nosso professor John, ele não sabia que eu estava gravando já. Isso daí já vai para aula ao vivo. Alright, go for it. Go for it. É isso aí, por isso que eu fiquei te perguntando, fala aí. Cara, eu decidi botar pra gravar porque ele tava contando aqui como é que ele faz ali pra dar aquele hackzinho, aquela ajudazinha pros seus alunos na hora que for fazer essas provas de certificação de idiomas da língua inglesa. E com isso eu faço a abertura de mais esse podcast Further Than Fluent. Sejam muito bem-vindos a esse podcast que promete mudar a forma de aprender inglês para que você desenvolva o seu inglês inteligente, o seu inglês confiança. Eu sou Dude, the Dude, e my best partner, tá aí o nosso expert in English, João Coelho. Welcome team, new time, new face, new content. Let's see what we can do today. Não se assustem, tá, gente? É o John, mesmo John que tem acompanhado a gente aí nas outras lives. E eu já dei aí o spoiler, né, do que nós vamos falar hoje. Tá falando sobre TOEFL e IELTS. O que é isso? Poxa, ele até perguntou por que você escolheu esse tema. Porque eu tenho certeza. Eu mesmo, né, já procurei o John, né, John? Acho que as nossas primeiras aulas foi quando eu queria tirar esse certificado. E eu sempre esqueço. Proficiência internacional. Pronto, essa é a palavra que eu queria
que eu queria buscar aqui. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre os tipos de testes de proficiência internacional na língua inglesa, no idioma da língua inglesa. E vamos comentar sobre um pouquinho de cada um. O João também é uma pessoa que treinou já bastantes alunos aí para safar essas provas. E o João, eu lembro que você uma vez chegou a passar para mim umas estatísticas. Você tem de cabeça aí, mais ou menos? Quantos alunos você já tem aprovado? Faça a propaganda aí, cara. I have a good score. I have a good score. Eu tô com uma pontuação boa. Fala aí. Deixa eu ver. One, Eu lembro que two, quando eu te three, procurei, você falou assim, four. cara, já tenho não sei o que, tenho não sei o que. The five students, cinco, desculpa se eu estiver falando mais inglês, é só porque eu estava dando aula agora. Mas os 5 alunos que eu treinei, todos foram pro TOEFL, mas eu já tive 3 alunos também, isso é interessante. Foram alunos de medicina, que eles ganhavam um ponto a mais depois se eles tinham a proficiência em inglês. Então, no caso deles, foi o TOEIC. Mas com o TOEFL eu tenho 100% de acerto. E, tipo, em faculdade boa, vou dar meus Que alunos lá. maneiro. Que legal, cara. E não sei, eu te contei, cara. E quando eu fiz a prova, né? Na minha área, né, na Força Aérea, a Você prova tirou, de tipo, primeiro proficiência em lugar, não inglês, foi? eu tirei o rank mais alto, que é B2. Tem A1, A2, B1, B2, mais alto, vale 4 anos aí. Estou habilitado para cumprir qualquer missão no exterior em língua inglesa. Então, beleza. Então, vamos começar sobre. Eu te mandei até aí, ó. É porque, pessoal, eu preciso da minha. Ai, meu Deus. Isso aqui a gente vai ter que cortar, porque eu abri um Word e ele entrou no meio da tela. Eu tive que colar aqui os tipos de proficiência. Vamos lá. Eu separei 4 aqui. Comenta um pouquinho para cada um. Ó. Vamos lá. O primeiro é o IELTS, International Oh, English Language Testing System. Fala aí para nós aqui. O que é isso aí? o primeiro, eu diria que dá para você imaginar isso igual se fosse uma tabelinha de Excel. Eu acho que a maioria das pessoas vão se você, que tipo de inglês que você estuda? Normalmente eles vão falar, inglês americano ou... Britânico. Então, IELTS vai ser a versão britânica. Existe aqueles testes de proficiência específicos do Cambridge. Eu nem sei se estão sendo usados ainda hoje em dia. Porque, beginner, advanced, que dá aquele A1, A2, B1, B2. Hoje em dia eu acho que são um pouco menos buscados. Pelo menos pessoas que me procuram. Agora, Uhum. o IELTS, existe duas modalidades. O acadêmico, para quem quer estudar algum lugar, ele vai ter... O que vai mudar, afinal das contas? Os exemplos. Então, você vai escutar professores, você vai escutar aulas, vai ser textos sobre biologia, geografia, para ver que se você chegar lá na sala, você não vai ficar coçando a cabeça sem entender. Então, isso que está testando. O outro, o que costuma ser um pouco mais fácil, é o geral. Tem o IELTS geral e, no caso do TOEFL, seria o equivalente do IELTS acadêmico, só que para os Estados Unidos, e o TOEIC seria o geral, para você trabalhar nos Estados Unidos. Para você ter um teste falando assim, eu vou conseguir lá, eu vou poder conversar com os clientes, vou entender tudo do meu chefe, eu não vou botar fogo na empresa. Então, temos o TOEFL, que é com exemplos da faculdade, especificamente faculdade. Todos os exemplos do TOEFL que eu vi, e o TOEIC são exemplos mais cotidianos, mais dia a dia. Então, E o IELTS tem os dois, com o mesmo nome, o acadêmico e o geral. ficou meio confuso para mim, cara. Vamos lá. Tem o IELTS, tem o TOEFL. O IELTS é americano e o TOEFL é invertido. O IELTS é britânico, o TOEFL é americano. Sim. Beleza. E dentro do IELTS eu tenho alguns níveis e dentro do TOEFL eu tenho alguns níveis. É isso. Não, só dois. O TOEFL e o TOEIC. O TOEFL e o TOEIC, eles têm nomes diferentes. O IELTS é o mesmo nome para o acadêmico e o geral. Vamos falar que você está Entendi. indo para trabalhar no lugar, você faria o geral. Os exemplos, por exemplo, o exemplo escrito. Você vai ter que... Um deles era terrível, você tinha que escrever uma carta. Mas o outro pode ser, às vezes, você chegou lá no Airbnb e tem uma coisa errada e eles pediram para você escrever uma carta informando o problema. Isso aí vai ser a parte escrita. Agora, se você fizer a parte acadêmica, você vai escutar uma aula e vai ter que escrever sobre. Então, vai ser ligado a conteúdos de escola. Entendi. E nos Estados Unidos temos o TOEFL, que foi o motivo que mais alunos me procuraram. Você está indo lá estudar nos Estados Unidos, é necessário, cada faculdade não tem como você não passar, mas cada faculdade demanda um número diferente. Às vezes demanda, tipo, eu acho que o mais rígido, se eu não estou enganado, foi Colômbia.
que é 25 em tudo. Além do 100, você precisa de 105 total, a prova é em 120, e você precisava de no mínimo 25 em tudo. Então você não podia ir mal em um e compensar nos outros. Entendi. Aí cada lugar tem suas peculiaridades, mas em geral, se você está indo para uma faculdade, eu não quero falar boa, mas uma dessas faculdades mais competitivas, você vai estar precisando de mais ou menos uns 100. Beleza. Eu fiz uma continha rápida aqui, pessoal. 120, 105 e 120 dá 82%, tá? Então é uma nota alta aí. Só para traduzindo aqui, né? Tenho certeza que a Ana, nossa diretora, vai colocar aí, ó. O TOEFL Test of English as a Foreign Language. Como é que tá a pronúncia aí? As a foreign language, right? Foreign Language. Perfect. Beleza. Excellent. UL International English Language Testing System. Right. Show de bola. E aí você And the TOEIC I forgot with the C. Test of English for International Communication. Alright, that would be the general one. Esse seria o geral. Esse é o geral. Então Sim. tem o IELTS geral, é o TOEIC nos Estados Unidos. E aí o IELTS acadêmico é o TOEFL. Perfect. Excellent. Beleza. Got it. Eu vi aqui outro também, olha. Eu estava aqui abrindo do IELTS. E aqui a gente tem realmente, ó, o IELTS Academic. Igual o John acabou de falar. Temos o IELTS General Training. Deve ser isso daí. E tem mais dois aqui que eu achei interessante, ó. IELTS for UKVI. Na maioria das vezes, quem deseja morar, trabalhar ou estudar no Reino Unido precisa passar para o TELSH. Ele é aceito pelo Departamento de Imigração do Reino Unido e é um exame de alta segurança onde o candidato é filmado durante sua duração para evitar que aconteçam fraudes. Ok. Para imigração, acho que para morar lá, talvez? Pode ser que tenha umas provas diferentes. E tem umas variações. Eu sei que, por exemplo, durante a pandemia, começou a ser aceito a versão online das provas, que não era antes. Você podia. Eles são rígidos. Tem que ter uma câmera apontada para você, só pode ter tipo uma folha lá para você de rascunho, são bem rígidos. E tem exatamente o que você falou. E tem um último aqui que eu acho que não, exatamente o que você falou que é a diferença, né? O KVI que eu falei agora, é United Kingdom VI, eu não sei o que pode ser, verification, sei lá. Verification, aqui, ó, morar, trabalhar e estudar. E tem o IELTS Life Skills. Entendimento da língua e habilidades de comunicação de forma básica, exigido para pessoas que solicitam cidadania, visto de permanência ou visto de família. Ou seja, eu imagino que vai mudar só os exemplos, porque o formato de qualquer uma dessas provas é sempre o mesmo, é treinando aquelas 4 habilidades, de alguma forma ou outra. Quais são as 4 habilidades? Lembra para nós? Reading, listening, eles são os que eu chamo de passivo, porque você está recebendo informação, e o speaking e writing, quando você tem que produzir algo. Tem pessoas que preferem verdade. dividir o reading com o writing, que são as escritas, e o listening e o speaking, que são os verbais. Tem povo que mistura assim. Beleza. Complementando aqui com as informações, né, pessoal, não tem que procurar. Tem organização que não aceita o IELTS, tá? E é pelo menos 2 anos. A depender do seu grau, você consegue ficar até mais tempo. Tá bom? E aí ele está falando aqui, ó, pode ser feito no papel ou por meio do computador. Tem prova hoje, que a gente até estava falando no início, tem prova hoje que é 100% computador? Hoje, sim, e eu lembro, até no meio da pandemia, as faculdades estavam com aviso que eles não queriam aceitar, mas foi indo, né, a pandemia, então até minha última notícia, eles estão aceitando completamente online, sim. Isso não é uma boa notícia, porque eu já escutei que é mais difícil online, mas isso pode ser só as pessoas falando. Eu não tive nenhuma prova para afirmar que o online é mais difícil que em pessoa. Cara, eu já fiz prova. Essa prova que eu fiz em inglês, ela é uma sala de aulas, aí tem o áudio, tem todas as pessoas sentadas e o áudio ele é aberto, não é fone. Aí, cara, não é legal não, porque às vezes o acústica... Você tem que chegar cedo. Exatamente. Tem que ver onde é que tava, a acústica às vezes não é tão bom assim, pode não ser a melhor coisa, né? Engraçado que você falou aqui, né? Você falou olha só, você acabou de falar, tá vendo, gente? Sabe muito esse cara. Olha lá, a nota final do IBT é do TOEFL, né? Uma das modalidades do TOEFL... Isso. Uma das modalidades do TOEFL varia de 0 a 120 pontos. E cada uma das 4 sessões, Reading, Writing, Speaking and Listening,
equivale a 30 pontos da nota final. Sendo que tem que tirar acima de 25 em todos que você falou, né? Eles falam isso vai da faculdade, os 25 em todos. Isso, aqui ó, é normal que universidades mais renomadas. Gente, isso aqui não foi combinado, tudo que você falou eu tô lendo aqui agora. Pelo mundo, como Columbia, Yale e Harvard, por exemplo, estabeleçam uma nota mínima do TOEFL mais elevada que as outras instituições de ensino. Caraca! Olha só que maneiro. Tá vendo? Nós estamos aqui no Creative, no caminho certo. Olha a expressão que o site aqui da British Council utilizou. Ó. Também é importante notar que cursos universitários que exigem um maior domínio do idioma, como Creative Writing, Journalism and English, também podem ter uma exigência da nota TOEFL maior do que a dos outros estudos. Estamos no caminho certo aí. O pessoal já está cobrando o Creative Writing. Nós ensinamos aqui o Creative English. Não, grande João. Beleza. E do Cambridge? Você falou um pouquinho. Eu cheguei a ser cotado para fazer um curso na Inglaterra. E eles passaria lá mais ou menos um mês. E eles me pediram esse Cambridge Test. O que você sabe desse teste aí? Já teve alguma experiência? Ele o que veio na minha cabeça é o CAE, mas eu acho que ele já é específico para o avançado. O Cambridge Advanced Exam, eu acho que tem níveis. Vai, se eu não estou enganado, de A1 até C3. São 6 níveis totais. E é igual eu imagino uma luta, você vai passando de faixa, da mesma forma. E isso, hoje em dia, eu não conheço empresas que exigem essa representação específica da sua habilidade. Normalmente, isso é testado em entrevista, mas eu imagino que se a prova continua existindo, tem uma demanda. Então, pode ser que é só para ser o selo de aprovado no LinkedIn, no currículo, falando realmente eu atingi esse nível. E não dá pra desperdiçar, né, cara? Tem uns testes que são meio carinhos, né? Eu lembro que esse de Cambridge tava R$ 1.200, né? Na época, acho que devia estar. Deve estar mais caro agora. Então, o dólar tava R$ 4 quando eu cotei. O dólar já deu uma baixada agora, né? Estamos em julho de 22. Mas tava, se não me engano, US$ 300, né? Então US$ 300 hoje já tá mais carinho aí, né? Já tá quase 2 conto aí. Pra fazer uma prova dessa. Então, pessoal, tem que ser preparado. Não adianta fazer assim, fazer uma prova. Sim. Quero fazer uma prova só pra ver. Tem que se preparar. Existem dicas que hoje o John vai dar algumas dicas aí pra gente como. Existe prova-teste. Eles são iguais aos testes normais, são mais baratos. Eu não sei por que eles são mais baratos, sendo que exigem os mesmos recursos, né? O reading e o listening, eles são automáticos. Então, assim que você está terminando a prova, você já vai saber a nota, porque é múltipla escolha. E normalmente o speaking e o writing que requer um avaliador. Eu tenho que confirmar, mas o writing do new version da TOEFL, eu sei que tem um computador que analisa. O speaking, que eu não tenho certeza. Mas o writing, eu sei que tem um computador que faz o teste junto de um ser humano. E a não ser que o número seja muito diferente. O humano falou que merece um 30. E o computador fala, né, pode dar 15. Então aí, opa, tem uma coisa errada. Sim. Mas em geral, uma das primeiras vistas é pelo computador também. Agora, cada pedaço, apesar de estar testando uma habilidade específica, tem uma pegadinha, todas. E na minha experiência, não tem ninguém que de primeira já entra e já tira a nota que eles conseguem tirar. Eu gosto de fazer a metáfora do tirar motorista de carro. E você pode até saber dirigir, mas depender, a prova pode não ser exatamente isso. Então você tem que treinar o estilo da prova. Pode ir lá, pode continuar, ou você quer que eu divida de alguma forma? Pode ir embora? Explicar as sessões diferentes? Pera, agora me deu uma pausa. Tá falando comigo? Reading, listening, speaking, writing. Pode explicar. É porque tem umas questões que as pessoas não imaginam. Não, pode, vamos lá. O reading já é o primeiro. Todo mundo já chega e fala assim, isso vai ser fácil. Se eu não avisar meus alunos, aqui, você vai ter que ir rápido, você vai ter que já olhar para as perguntas, não acha que você vai conseguir ler todos os textos, não tem uma pessoa que completa, é muito rápido.
Você é testado a ler e responder as perguntas no tempo rápido. E você tem que achar a melhor forma para você melhor utilizar esse tempo. Por exemplo, eu, John, não como professor, eu como fazedor de prova, eu sempre gostava de ir para a pergunta e já ir buscando as respostas. Eu nem lia o texto por completo, a não ser que eu precisava. Isso me salvava um tempo. E eu tenho alunos que já utilizaram esse método. Tem outros que eles simplesmente dão uma lida nas perguntas para eles saberem o que eles estão procurando, mas aí eles vão e leem o texto por completo. Eu faço isso. O, Na, Agora, você não tem muito tempo, então você tem que ficar ciente disso. na prova de listening, a prova que eu fiz, ela é basicamente. Quer dizer, ela é meio a meio, né? Mas a parte do listening é muito rápida. E ela começa no Sim? listening. Né? Ele fala só uma vez a questão, o texto, alguma coisa, e você já tem que marcar. Você tem 3, 4 segundos, ele já pula para a próxima. Então, um teste, fazer isso daí, tipo assim, vai começar, dá uma olhada, algumas dicas, né? Fica aí dicas para vocês. Você, não sei se serve para todo mundo, né? Talvez o John fique melhor, mas é exatamente o que ele falou. O listening, que ele fala uma vez a questão, aí múltipla escolha, você tem que marcar lá A, B, C ou D. O que funcionou para mim foi olhar para as questões, para as alternativas, para ter que olhar rápido, para saber no que eu vou focar. Porque às vezes Sim. a pessoa conta uma história ali, né, durante 30 segundos, né, contando uma história e falando, e aí você olha na alternativa, são 3 coisinhas pequenininhas, você fala assim, caramba, o que eu tô procurando na história, né? Que nem você falou na última live, John, que às vezes, em português mesmo, a pessoa conta um caso pra você em português, você não consegue repetir, você não lembra de tudo se você não dá uma focada. Então, pra mim, funciona isso. Dá uma olhada na alternativa, são 2 dicas que eu tenho. Essa, dá uma olhada na alternativa, aí fecha o olho, presta atenção no que está falando, ok, eu sei o que eu estou procurando. Ah, é isso, beleza, eu já sei. Agora o principal. Cara, a resposta não tá na cara. 1001, 1002, 1003. Você não sabe o que responder. Não se prende na questão. Né? Pelo menos na prova que eu fiz, ele lia, aí dava ali 5 segundos e já começava question 2. Já começa. Se você ficar preso na questão anterior, você não faz nem anterior, isso vai virar uma bola de neve, daqui a pouco você perdeu um Vira. monte de questão. Não sei se é isso que aconteceu com algum aluno seu também. Não só. Essa questão da bola de neve, o mais comum que eu já vi foi a pessoa ir mal no reading e já meio que. Não fez o resto da prova direito, porque já meio que falou, não deu. O listening, a maioria dos meus alunos me procuraram pelo TOEFL, então eu estou usando ele de referência. Sim, sim. Você tem escuta they say, a lecture, que é um pedaço, um trecho da aula, só que muitas vezes é duas matérias muito doidas. Como que foram formados alguma coisa dentro de uma caverna, não sei lá quando. E Caraca, às vezes são específicos e muitas caraca. vezes são entediantes. Então, um problema, você tem que achar o seu melhor jeito de focar. Então, tem pessoas que falam assim, não compensa, eu já vi muitos alunos meus que falam assim, não compensa eu anotar nada, para eu poder não dividir minha atenção, escutar tudo que está falando. Tem outros alunos que eles preferem praticamente tentar escrever tudo que eles estão escutando. Ajuda eles. Por quê? Depois você vai ter não sei se é 5, 6 perguntas em sequência. Então, Isso. você vai ter que conseguir lembrar, buscar essa informação depois. Eu, normalmente, indico, se eu não conheço a pessoa particularmente, como que eles fazem prova, achar um meio termo. Palavras-chave, palavras confusas, e também, se você já fizer umas provas de teste, você começa já a sentir o flow da prova, você já tem mais ou menos a noção do que eles vão perguntar. Outra questão, sempre toma cuidado com respostas absolutas. O mais importante, o maior, o menor, que muitas vezes estão lá só para despistar. Se você falar, o João era o melhor amigo da Maria, mas só falar, o João e Maria eram amigos. Então a resposta está errada só por causa daquele o maior. Esses absolutos costumam ser para despistar também. Caramba. São bons só para você. E sempre que você conseguir falar assim, eu sei que não é esse. E a versão online agora te dá a opção de você falar, esse não é. Já eliminar a resposta, já te dá essa opção. Que legal. Isso é muito bom, até para a sua confiança fazendo a prova. Que legal. E já que nós estamos falando dessas dicas, você lembra mais alguma dica? Tem reading, listening, writing, do writing.
O listening realmente é a sua habilidade de você reter essa informação. Ou vai ser anotando ou não. O writing, galera, treina. Treina e prepare já a sua primeira sentença. Por quê? É uma coisa que você tem controle, sim. O writing no TOEFL, por exemplo, são duas perguntas. Uma, você vai escutar, você vai ler um texto e você vai escutar um professor falando sobre o texto. Em geral, ou ele vai concordar, o número mágico quase sempre é 3, aí vai falar sobre como os dinossauros foram extintos. Tem a teoria 1, tem a teoria 2, teoria 3. E, normalmente, o professor falando, você vai só escutar uma vez, vai ou refutar ou vai concordar, dando os motivos. Então, seria uma forma simples de parágrafo. O, the, the lecture and the teacher both speak about the dinosaurs and how they disappeared. The first example is this, the teacher refutes it with this. The second was this because of this. Então, se você tiver umas boas anotações, é só fazer assim, encaixar as palavras. Por quê? O máximo que você puder pegar deles, menos chance de você errar. Porque eu sempre brinco com meus alunos, você já começa com 30. Você vai errando, você vai perdendo ponto. Então, já pensa dessa forma. O que eles te derem de munição que você pode usar, usa, não tem problema nenhum. E o segundo já é a sua opinião. Do you prefer to travel to the beach or to the mountains? Normalmente são as perguntas, você fala assim, que pergunta é essa? Qualquer um serve, eu gosto dos dois, ou o pior, depende. Então aqui, no speaking também dá uma pergunta dessas, ignora o depende, vai na primeira. E, isso na vida real, eu sei que você não deve, mas para essa prova, argumenta igual se fosse um político. Você só tem um ponto de vista e o outro está errado. Porque você não pode ficar naquele entre os dois. Você tem que escolher um lado e correr com ele. Cara, que Então legal, esse cara. lado é o certo. Porque se você ficar naquele depende, aí já a integridade do ambos o speaking quanto o writing não fica a mesma coisa. Agora, focando naquele primeiro parágrafo, algo que você tem controle, mantendo ele genérico o suficiente para a pergunta. Uma que eu gostava de usar com meus alunos é: if you had asked me this when I was younger, before I had kids, você acha o seu ponto, porque aí você pode falar uma questão boa do outro lado, e aí você já parte. Mas, hoje em dia, eu com certeza vou decidir isso aqui por causa de aí você já monta. E eu te dou certeza, você vai salvar tempo tirando 1 minutinho, 2 minutinhos, fazer um rascunho. A gente chama de outline. Outline é pré-rascunho. Tipo, esboço seria? Eu vou falar Esboço. A, B e C. Tipo, 5 palavras você consegue fazer seu outline. Faz isso que vai te salvar tempo no final, e é tempo que você precisa. Porque se você tá lá, quando eles estão acabando o tempo, você tá lá escrevendo, você vai perder ponto de graça. Porque aquela segunda vista, aquela segunda olhada que você vai dar, é 2, 3 pontos garantido que você vai. Por que eu escrevi isso? Às vezes é só erro de digitação, a typo, não é nem erro de verdade. Caraca, cara, que dica foi sensacional. É interessante, cara. Eu sempre vou usar essa, o John. Você falou no salvando tempo, né? Em inglês seria saving time? Saving time. Eu falei já tava assim, eu acho que isso não é assim em português, não. Não, É, faz sentido, mas poupando tempo? Hã? Ganhando tempo. Ganhando tempo, isso aí. Não, mas funciona, a gente entende. Caraca, John, pô, tô me amarrando essas dicas, cara. Força a cabeça aí, que mais dica que você lembra? Você lembra O aí que pras speaking. provas? Notícia, aí já vai da sua opinião. O TOEFL modelo novo, que foi um 2019, eu acho, ele é mais curto. Então isso quer dizer o quê? A, você vai ter menos perguntas, mas B, cada um vale mais. Então, por exemplo, o speaking, que era os mesmos 30 pontos, eram 6, cada um valia 5. Agora são 4, cada um vale 7,5. Então, se você errar um muito mal errado, pode ser um problema para sua nota. Então, agora, o bom é que os 4 já seguem meio que um formato. O primeiro é uma opinião, nossa, eu tenho que dar uma relembrada. Mas o você só escuta o professor falando e você tem que refalar o que ele falou. O outro, você vai ler um texto, você vai escutar o professor falando, você vai ter que falar ou a comparação que ele fez com o texto,
o que ele explicou diferente do texto. Eu lembrei o último, esse é o segundo, que você vai ler algo, pode ser uma notícia, pode ser um aviso para os alunos, normalmente é alguma coisa ligada à faculdade, e você vai escutar dois alunos falando sobre. Em geral, falam assim, não gostamos da nova mudança ou adoramos a nova mudança. Lembrando, número mágico, normalmente vão dar 3 exemplos. Entendi. Então, cada um, eu gosto de... E cada aluno teve o seu jeito. Fala, isso aqui não deu certo para mim, mas eu sempre tenho o meu caminho que deu mais certo, que eu sempre começo por ali para ver se vai bater. Em cada um, compensa você imaginar que você está conversando com uma certa pessoa. Com o primeiro, que é só uma opinião, escolhe um lado e corre. Imagina, é igual que eu te falei, imagina não é o jeito que você conversaria na vida real, onde que você entenderia que tem outros lados do argumento. Zero você vai escolher um lado e um. Exatamente. Você tem 45 segundos, é muito pouco tempo. Agora nos outros, o que você vai ter que como seria? Refalar. Você vai ter que falar de volta, regurgitar o que você escutou. Uhum. Então, esses daí você tem que repetir melhor que regurgitar. Mas você vai ter que repetir o que você Seu falou. cérebro tá funcionando em inglês. Hoje, pela primeira vez, seu cérebro tá funcionando mais em inglês Acabei do que de sair português. da aula. Mas você vai ter que falar igual jornalista, onde que você vai estar só falando dos fatos. Isso aconteceu, isso aqui é assim, o professor falou isso. Ou o 2. Você imagina que você está explicando eu gosto de falar explicando para uma criança. Você vai explicar de uma forma um pouco mais simplificada. E eles vão falar uns 4, 5 minutos e você vai ter 60 segundos para explicar. Então você imagina uma criança olhando para você e fala assim, deixa eu resumir. Mais ou menos isso. Entendi. Então isso dá uma certa organizada nos pensamentos dos meus alunos. E o speaking, apesar de ser talvez o que dá mais medo, na minha experiência, não é o que dá não é o maior problema. O writing é o maior problema. É? É por isso que, para quem está acompanhando a gente aqui no Further Than Fluent Podcast, a melhor dica, já estou utilizando, já deve ter visto lá, teclado, pessoal, WhatsApp, teclado em inglês, adiciona lá. Escolhe alguém para de vez em quando vocês trocarem uma ideia, bota o corretor lá para quando você for escrever, você acostumar com as palavras, com a concordância, o WhatsApp corrige, você vai aprendendo, para que o dia que você precisar fazer um teste desse aí, você já esteja acostumado a ver as palavras, a escrever as palavras corretamente. Eu já adianto que para mim já está funcionando, já adicionei lá o modo English do WhatsApp, está funcionando. Essa dica aí é incrível. E, Mr. John, eu tenho mais uma pergunta sobre o que não fazer. Então, a gente pensa assim, deu várias dicas, né, de como fazer, mas a gente tem muito medo de, às vezes, quando vai fazer a prova, de errar, né? Falar assim, cara, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Você tem alguma coisa assim que você fala assim, cara, evite fazer isso, evite isso por esse caminho? Você começou bem quando você estava falando do listening, ele é uma questão que vai aparecer em outras áreas da prova. Como eu disse, são 4 perguntas do speaking, cada um valendo 7,5 pontos. Do listening, também foi diminuído, eu preciso lembrar os números exatos. Se são 4 ou 5 áudios que você vai escutar. Mas, lembrando, um ponto errado não é o fim da prova. E, por exemplo, no speaking, tem uma diferença entre você errar e você tirar 3,5, 4, e 7,5, você tirar 0. Então, o que você não pode falar, desistir dessa daqui. Se você fizer isso, aí sim pode ser difícil de voltar. Mas lembrando que você sempre tem recurso para tirar uns pontinhos ali. E eles não estão lá com o objetivo de 0 neles. Não é o objetivo deles. Então, mostra que você consegue, respira, começa de novo. E uma dica boa, você pode se corrigir. Se você falar uma coisa errada, volta. Sorry, I meant went instead of go. Pode, não tem problema nenhum. Ficar isso daí, né? Então, conta positivo, você falar alguma coisa, usou uma palavra, um falso cognato, por exemplo? Falar um falso cognato e aí, né? E depois retornar, por exemplo, você acha que perde menos? Não tem problema nenhum, você pode fazer sim. Lembrando, eles estão tentando simular a realidade. Entendi. E isso é a forma que nós conversamos. Imagina se eles esperassem que o povo não errasse, aí ia ser difícil. Entendi. Mas, deixa eu ver, outras coisas para você não... Aqui, uma outra muito importante, não acha que você precisa gastar os 60 segundos.
Um erro muito comum Opa, que eu importante. vejo é que chega no final, a pessoa tá lá desesperada tentando falar e não termina bem. Isso não é importante. Se você falou o que eles pediram, normalmente eles têm meio que um checklist. Ah, comentou do que o professor falou do opção A, e falou do B, falou dessa teoria C. Ótimo. Aí o resto eles vão talvez olhar se você está comunicando de uma forma fluida. Mas, chegando no final, muitas vezes as pessoas começam a correr e é essa hora que garra, pausa e perde um ponto porque terminou mal. Você não tem essa obrigação de usar os 60 segundos. Também, se for 60 segundos, você não quer falar assim, falou isso e pronto. É um bom senso, mas você Entendi. não precisa se sentir. Se Um, você terminou a um, ideia ali com 40 sim, segundos, sim, é você fala, muito that's it, melhor. that's it. Yeah, And I perfect. guess that's it. Seria bom, né? Uhum. Ah, legal, cara. É... Caraca, ah tá. E, pô, você tem mais alguma coisa aí que você lembra? Vou partir para, vou te perguntar algumas dicas para se preparar para essas provas. Mas antes disso, você lembra mais alguma coisa aí para passar? Pô, tá muito interessante essas dicas aí, né? Eu tô aprendendo bastante. Né? Na hora de falar, não ficar nervoso, tomar um chazinho de camomila antes. Bom, uma aqui, tem tanta conteúdo de graça, escreve no YouTube. Se você for fazer uma dessas provas, não desmerece o valor de treinar para a prova. Talvez seja mais importante que você treinar o seu inglês. Porque você tem que sentir o formato, você tem que estar acostumado com o formato, você não quer estar aprendendo o formato na hora da prova. É barato, e não é só barato de dinheiro, não, de tempo. Porque é umas 4, 5 horas do seu dia, num sabadão de manhã, normalmente, que você não vai ganhar de volta, não. Então, Caramba, não faz sabia não. direito, estuda. Dura isso tudo? É, cara, se aqui eu É fiz, grande. foram 3 horas e a minha não tinha entrevista, realmente, para com entrevista vai demorar Hum, bastante, né? o que você falou dos test center. Se você chegar cedo, você vai começar antes. E normalmente isso te ajuda na hora que está todo mundo falando na mesma hora, dependendo do test center. Você já quer Ah, ter resolvido. Você não quer começar a sua prova e estar com tanto de gente falando. Então pode ah, ser uma vantagem chegar cedo para o dia de sua prova. pegaram essa dica aí, pessoal, para fazer as provas, vantagem, chegar cedo essas provas de qualificação de idiomas, chega mais cedo para você não disputar quando lá tiver todo mundo falando, você já se adiantar logo, já livrar essa parte da conversação. Importante, essa dica aí. Beleza. E preparo. Você falou de assistir vídeos no YouTube, chegar cedo, forma de se preparar. Além disso, você tem mais alguma dica? Pode ser sobre o inglês, pode ser prova específica, sei lá, alguma coisa aí que lhe vem Ou à mente. eu tô querendo formalizar um curso sobre isso porque tem muita coisa. E é aquela mesma história, você tentar jogar tudo, às vezes não pega. Mas, por exemplo, o reading, já que você tá sendo testado sobre habilidade de ler rápido, e se você pegar uma notícia, você consegue fazer aquela leitura diagonal e pegar mais ou menos a ideia? Pega um artigo, lê rápido e tenta explicar para uma pessoa. Que legal. Então, não precisa nem ser para uma pessoa, para você mesmo. Ou essa Entendi. questão do listening. Tudo bem, você já viu esses vídeos de YouTube, já viu o How I Met Your Mother. Agora, você já fez um teste de tentar escutar uma aula? Então, você vai ter que achar suas formas de associar. Da mesma forma que vamos falar que você quer melhorar o seu supino, não é só fazendo supino, existem outros exercícios que vão ajudar. É a mesma questão. Você tem seu foco, você tem sua meta, você tem a prova que você vai ter que fazer, mas ele está testando várias habilidades que você consegue estar aprimorando no seu dia a dia, como aqueles pequenos, os cheap practice, treino barato, que eu sempre chamo. Maneiro, cara. Legal. Obrigado. E para fechar, só fazer um comentário antes, né? A gente falou Isso. um pouquinho, eu vou comentar também da minha experiência. A gente comentou rapidamente no começo, falou sobre os testes, teste que a gente tem aqui mesmo no Brasil. Quando você vai fazer uma pós-graduação, você vai fazer um mestrado, você vai fazer um doutorado, você normalmente tem um teste que é específico daquilo ali, na língua. Então, para você que está pensando em fazer uma pós-graduação do tipo mestrado ou doutorado, existe isso, tá? Em algum momento ali durante o percurso, você vai fazer uma avaliação e essa avaliação normalmente ela é híbrida, vai ter parte de um inglês normal, comum, bem básico, e aí tem a parte do inglês
técnico. Inglês técnico é exatamente sobre aquele assunto que você está falando. Se você está fazendo em filosofia, vão ter termos de filosofia. Se você está falando de exatas, matemática, física, etc. Beleza? A melhor forma de treinar isso não tem como. Se você está pensando em fazer, você vai ter que ler artigos, bastante artigo, documento referencial bibliográfico da sua área. Essa é a melhor forma de você treinar. Eu já estou passando a minha experiência. Quando eu fiz o mestrado, eu já estava acostumado, eu já tinha um inglês ali razoável, já estava acostumado a ler artigos, então a parte técnica na hora meio que saiu. Só dei uma revisada ali nos termos que eu acredito que podia mais sair, mas tem a parte básica. Então, a gente não tinha comentado a respeito desses da pós-graduação, mas tem isso também. A notícia boa é que os termos técnicos, eles costumam ser, se não for exatamente parecidos, pelo menos, tá, entendi qual que é. Então, normalmente eu vejo que quando meus alunos vão falar de termos que eles usam no seu dia a dia, como você descreveu como termos técnicos, ou eu estou considerando de trabalho como técnico também, não só não, de estudo, às vezes eles até nem sabem que eles sabem as palavras. Agora, o que pode te atrapalhar são as pequenas palavras, os gets, as conexões de frase. Então, lembrando, dá uma revisada, aprende esteja confiante com o conteúdo que você vai estar apresentando, conversando, mas também é bom você ter uma experiência com aquelas pequenas palavras de conversa normal, porque alguma hora você vai ter que usar eles para chegar nessas palavras técnicas. Massa, importante. Beleza, my friend. So now it's joke time. It's joke time. Cara, tem umas aqui que temos aqui. Pra quem não sabe, tá vendo pela primeira vez. Praticamente todas, sabendo quando a gente esquece, porque esse aqui é muito dinâmico. A gente traz os jokes. Por enquanto eu tô esperando o Joe trazer os jokes, mas normalmente eu trago e ele explica pra gente o que ele quis dizer. Cara, tem uma aqui, eu não sei nem se é engraçado, mas vamos lá. Você que é americano, você zoa os canadenses também? Você tem algum canadense? Love you. Mas você zoa os canadenses também, cara? Tem uma aqui que eu acho que é zoando, trolando os canadenses, cara. Olha só, tá assim, ó. Question. What do Canadians get on their tests? Bacon? H's. I need to see it. Yeah, okay. It's because it's their way of saying kind of got it, okay, like it's a confirmation at the end. Como but assim? É tipo bate. Tipo you want to go for the perfect. Yes, there's a name for this though. It's not a confirmation word. It's a. É tipo quando o mineiro fala assim, pra onde é que você vai? Eu vou It's a pra question. Casa, uai. It's a tag, we would say. Tag? It's a tag at the end. Yes. Right? Got it? Yeah? Eh? Sim. Vamos lá, pronto. É pirate. Pirata? Pirate? A pirate I know just got this exam results. High seas. Okay, high seas, because they call the high seas in the middle of the ocean. Horrible. We need to check these jokes before you bring this. These are like granddad jokes. Cara. Daddy jokes, just daddy jokes. Oh, these are granddad at least. Granddaddy. Eu vou ver se eu pego alguma boa, pelo menos. Vamos lá. Se você tá entendendo algumas e se você riu de alguma coisa, acusa a sua idade, bota nos comentários aí. Se você, pelo amor de Deus. Okay. Pelo amor de Deus. Olha, a gente vai... Falei. When does a joke become a dad joke? When does a joke become a dad joke? I don't know. When it becomes apparent. When it becomes apparent? Well, apparent could be obvious or a parent. Eu não saquei, cara. Lembra do falso cognato? Parent não é parente, são pais e mães. Lembrando que a gente sempre tem um termo neutro. So when it becomes a parent, it becomes a dad joke. Caraca, por incrível que pareça, cara, essa foi boa. Eu que não peguei. Que essa daí conseguiu misturar o português com o inglês, né, cara? Ai. Vamos lá, vou tentar mais uma aqui, cara. I could feel an exam in my stomach. It was kind of queasy. Okay, well, first you need to explain what a quiz is.
Quizy. Quiz. Quiz. Quiz é as perguntas, né? Well, a quiz is usually in the United States, at least. You don't have to. The teachers don't have to tell you when there's a test. Eles não têm que te avisar. Tem aquelas Ah, provas final, mas eu lembro que aqui no Brasil, pelo menos, até onde que eu sei, todos os pontos eram já distribuídos. Já no começo da aula, já meio que sabia onde que iriam ser. Nos Estados aham. Unidos, não. E o quiz, especificamente um pop quiz, é quando vem de surpresa. Então, a quiz pode ser tipo isso aí, de pergunta. E queasy é tipo quando o estômago tá Bem fazendo uns barulhos. embrulhado. Tá... Embrulhado. Yeah, so it's a quizzy. A little bit of both. Ah, entendi. Então vamos lá, pessoal. Essa foi boa. Pelo menos pra ter uma boa, cara. Vamos lá. I could feel an exam in my stomach. Então, tipo assim, estou percebendo que tá vindo quando vem um exame surpresa. It was kind of queasy. It was Ah, quizzy. pelo menos uma boa. Cara, eu acho que a próxima. Eu tô trazendo essas aqui sem olhar muito. Acho que nas próximas a gente vou ver se eu preparo. Traz umas aí, cara. Você que é o professor de que você tem que trazer Well, umas boas pra gente. I bring the question. So this week we're working with get. Get. Yes, it's a very So, flexible word. Até agora, a melhor tradução hit me. dos meus alunos foi que o get é tipo trem, pode servir para qualquer coisa. Kind of, mas isso é uma coisa boa. Ele é flexível, ele é uma ferramenta, a amplitude de utilidade dele. So, one of them, eu gosto de falar que o get, quase sempre você vai ter algo que você não tinha. If I say that I got this bottle, você não sabe se eu ganhei de presente, se eu comprei, se eu trouxe da cozinha, a não ser que dado o contexto. Você pode trocar. I bought this bottle, I received this bottle, I picked this bottle up from the kitchen. Você pode. Mas o get é meio que certo. So, Mr. Edu Mendes, do you have any scars that have a good story? And if so, how did you get it? That have a good story. Scars. Any scars? Yes, I do. I have. I get it. That's there's a scar over here. That's a brown scar. Because when I was no, I have one better. I have in my hand here. Here. Sure. I don't know if you can see. I can see the line, like where it's like a Yeah, little bit different. that's like an axe. Uh-huh. An axe. Mm-hmm. When I was a kid too, I had I was 8 years old, and I was trying a new experiment. I love to do experiments, and so I was using a lamp. I don't remember what I was doing. Ah, okay. I was doing. I was preparing. No, I was not 8. I guess I was about 10, and I was preparing. I don't know how to say a pipe, and that thing made of glass, and the line in I Portuguese is guess. cerol. Sure. Okay. No. Okay. A kite Kite. and No, a glass pipe. line. Pipe. Yeah. Pipe. Okay, so that's what it is. Fair And enough. a kite, not a pipe. Sure. Okay. Okay. I'm preparing the line, the kite line, and so we have to break the lamp, and Oh, sure. Jesus. yeah, we have to break the lamp and use the powder. The shards. The Oh, the powder, I guess. The powder, the glass powder, mixed with glue, and then you immerse the line on it. You dip it, You maybe? dip it, yes, and so you have a line that cut, a sharpened Yeah. line, sharpened line. Or something You like that. you have a sharp line. It would be a great way of putting it. Yeah. As far as I'm aware, we don't have settle in English, but a sharp line, a glass line, excellent choice. Yes, that's one. But in the middle of it, I broke the lamp, so I have to break it. I broke the lamp, I had to break it good. and when I was preparing the line, I break the kite. I don't know how to say. I tore. I ripped. I ripped. Yes, ripped is better. I ripped accidentally the kite. The kite. So I was mad, and then I did something. I hit the floor, something like that. Oh shit! When I did this, a little piece of Shard. glass. A glass shard. Glass shard like you, the little one. Shard é pedacinho de especialmente de Shard. vidro, normalmente. How do I spell it?
S-H-A-R-D. S-H-A-I-T. Shard. R-D. RD. Shard. Shard. Okay, shard. Put it in the screen, Anna, please. So when I was mad and then I hit the floor with my left hand like this, motherfucker, and then so a glass shard come into my hand like this, and so I was around 8 or 10 years old, I don't know, but I got this. I got this scar. So that's it. Don't play with glass at home, kids. But the story was excellent. Excellent Please. yet as well. And But so it is. So it is. Um, did I use get when I was. you did. That's how I got it. That's how I got Yes. this scar. So I got this cara. Pessoal, é isso. Beleza? Joe, tem mais alguma coisa pra gente? Não, antes não, tem a sua frase em inglês, a sua frase, o seu recado em inglês que a gente sempre finaliza. Pessoal, da minha parte, olha só, se você tem algum curso diferente que a gente não falou, a gente falou dos mais importantes, curso não, dessas provas de certificação, né, de idiomas. Se tem alguma que você quer saber, coloca aqui nos comentários. Se você tem um joke, pelo amor de Deus, um joke, We need some good piada ones. engraçada, great joke, a good joke. Se você coloca aqui pra gente nos comentários, que a gente promete que o que tiver aqui a gente vai ler no próximo Further Than Fluid, vai falar seu nome lá, e agora enviada, portanto, por seria bem legal se a gente começasse a fazer as piadas das pessoas, porque a gente já viu que a gente é muito ruim de fazer esse tipo de piada, né? Então pode colocar dead jokes também, viu, gente? Pode colocar as piadas de pais aí, de tios aí, de avô, que a gente vai ler também. E pessoal, se você tem qualquer dúvida, quer aprender mais, quer saber mais sobre esses assuntos que a gente falou hoje, né, mais dicas, eu tenho certeza que foram muitas dicas massa demais que a gente aprendeu, né, de fazer prova, contei algumas experiências minhas aqui também. Pode deixar nos comentários que a gente vai ler com muito carinho alguém da nossa equipe e a gente vai estar sempre comentando nos próximos vídeos. Então é isso, pessoal, obrigado para quem está com a gente aqui até agora. Eu sou o Dude e me despeço de vocês. Até a próxima. All right. And should I say a goodbye message? Yes, of course. That's your. Como é que é deixa? Your what? Deixa. Tipo assim, é sua deixa. Oh, your cue. That's your cue. All right. Well, team, I would say that the number one enemy for these tests is always going to be your nerves, your self-consciousness, your confidence. So you are never going to be surprised. It will never be a pop quiz. So do your part. See what you can prepare, and you know what you can't. Just be confident that you will be able to do it if you do your part. There's so much information online. No matter what test you need to take, all the tools you will need to prepare them are available. And if it still doesn't work, you know where to find this guy. So call me. We'll get some classes, and you'll be fine. That's it, guys. See ya. See you, BP.